Bem, olá pessoal, bem-vindos à segunda parte, do nosso exercício 2, capítulo 3. E como dito antes, nesse vídeo nós vamos calcular a tração dos perfis, ou seja, a gente vai calcular a resistência ao cisalhamento, a resistência ao escoamento da seção bruta, a ruptura da seção líquida e a resistência à ruptura por cisalhamento de bloco. Então, inicialmente, vamos calcular a resistência ao escoamento da seção bruta. O escoamento da seção bruta, ele vai ser dado como AG vezes FY, a área bruta, do perfil, vezes a tensão de escoamento, limite de escoamento, dividido por gama alfa 1. Gama alfa 1 é encontrado na tabela 1.7 do nosso livro, no capítulo 1. Então, vamos lá. RDT vai ser igual a área bruta. Observa, a gente vai ter duas cantoneiras. Então, a gente vai pegar essa área, que essa área é de uma cantoneira, e vai multiplicar por 2. Então, vai ser 2 vezes 768 vezes a tensão de escoamento do aço, desse aço MR250, vai ser 25 kN por centímetro quadrado. Para quem tem dúvida, está lá na tabela 1.1 do capítulo 1 do nosso livro-texto. Esse livro-texto está lá no Cigar, gente. Lá na nossa biblioteca virtual. É só acessar o Cigar, fazer seu login na biblioteca virtual e ele vai estar lá. Então, 25 dividido por 1.1. Nosso RDT ele vai ser igual a 349 kN. Então, essa aqui vai ser a nossa resistência ao escoamento da seção bruta. Agora, a gente vai calcular a ruptura, a resistência, a ruptura da seção líquida. Ruptura da seção líquida. Essa resistência, ela vai ser dada pela área líquida efetiva vezes a tensão de ruptura desse aço da chapa, dividido por gama alfa 2. A nossa área líquida, ela vai ser a nossa área bruta, 7,68, menos, a gente vai descontar esse diâmetro de furo. Então, vai ser 768 menos 2 vezes. O diâmetro do furo vai ser 1,27 mais 0,35. Isso tudo vezes a espessura da chapa, a espessura do perfil, que é 0,63. E daí, isso tudo aqui a gente vai multiplicar por 2. Por quê? Porque esse valor aqui, ele é equivalente a uma chapa, a área líquida de uma chapa. Só que nós temos chapa não, perfil. De um perfil. Só que nós temos dois perfis, então a gente multiplica por 2. E daí a nossa área líquida, ela vai ser 13,32. Só que o que acontece? Quando a gente tem perfis assim abertos, o centro de gravidade desse perfil, ele vai estar distante da seção aqui do plano de corte. No caso aqui ele já traz, a gente nem precisava ter pegado o valor do CG, porque aqui ele já trouxe, Então ele vai estar nessa distância. Então essa aqui é a que a gente chama de excentricidade. Então isso leva em consideração na área líquida efetiva. A nossa área líquida efetiva, ela vai ser justamente a nossa área líquida vezes um valor chamado CT. Esse valor, ele é dado como sendo 1 menos a excentricidade dividido
o tamanho da ligação na direção da força. Então, a nossa área líquida efetiva, ela vai ser a nossa área líquida que a gente já tem calculado, 13,32 vezes 1, menos o nosso E, é 18, né? Aqui é 18, a gente vai usar o valor da tabela, que é 18,3. Então, vai ser 18,3 dividido pelo valor da distância, né? Da ligação. O que é a distância da ligação? Vai ser a distância entre esse furo e esse furo. Essa distância, ela vai ser o quê? Vai ser 1, 2, 3, 4 vezes 40 milímetros. Ou seja, ela vai ser 160 milímetros. Eu botei em milímetros aqui e aqui, porque vai cortar. Então, ele nem vai, tipo... Né? Porque você pode perguntar, Diana, porque aqui está em centímetro e aqui está em milímetro. Mas tanto faz, porque essa unidade vai cortar com essa, então não vai interferir quando a gente multiplicar aqui, nesse caso, né? Então, a nossa área líquida efetiva, ela vai ser igual a 11,8 centímetros ao quadrado. Agora, né, nós podemos substituir para encontrar o nosso RDT, ou seja, a ruptura da seção líquida, resistência. Então, a área líquida efetiva é 11,8, a tensão de ruptura do aço MR250 é 40 kN por centímetro quadrado, o nosso gama alfa 2 é 1,35, então a nossa resistência à ruptura da seção líquida, ela vai ser igual a 349. Não, calma. Esse valor mesmo, eu acho que eu troquei. É 350, gente. Eu anotei errado aqui. 350 kN. Então, nós já temos esse valor. Agora, né, paga aqui. Nós vamos calcular a resistência em relação à ruptura por cisalhamento de bloco. Essa resistência, né, ela vai ser dada por 1 sobre gama alfa 2 vezes 0,60 vezes FU vezes ANV mais 1 CT S vezes FU vezes ANT. Isso tudo, né? Aí vai ter uma menor ou igual 1 sobre gama alfa 2 vezes 0,60 vezes FY vezes AGV mais CTS vezes FU vezes ANT. Então, a gente tem que procurar nossos valores aqui dessas áreas. Vamos começar pelo nosso ANT. O nosso ANT é justamente essa área aqui, certo? Porque o cisalhamento de bloco, se ocorrer esse tipo de ruptura, vai desplacar isso aqui. Então, isso tudo aqui vai romper. Então, a gente precisa encontrar essa área, certo? Essa área, ela vai ser esse comprimento. Esse comprimento, ele vai ser, da metade do furo até a borda da chapa. A gente tem esse comprimento nessa vista aqui, ó. Tá vendo? Ele é 29 milímetros. Então, vai ser, tá em centímetro, 2,9 menos metade do diâmetro do furo, né? O diâmetro, esse diâmetro, ele vai ser aquele diâmetro fictício, ou seja, vai ser menos 1,27 mais 0,35. Isso tudo vezes a espessura da chapa, que é 0,63. Só que observa, a gente vai ter duas chapas, certo? E aqui ele está mostrando só a de uma chapa. Então, se a gente só contabilizar isso uma vez, a gente só vai estar contabilizando a resistência dessa chapa. Mas como a gente tem duas chapas,
a gente vai multiplicar isso aqui por 2. E daí a nossa área, ela vai ser 2,9 centímetros ao quadrado. Daí agora a gente vai entrar atrás da nossa área bruta de cisalhamento. Ou seja, nessa área aqui. Como é área bruta, a gente não vai descontar o diâmetro dos furos. Ou seja, vai ser isso aqui tudo. Isso aqui tudo, né? Se a gente vir aqui e fazer isso, vai ser 160 mais 25. Ou seja, vai ser 185 milímetros, né? Que é 18,5 centímetros, vezes a espessura da chapa, que é 0,63. Vezes 2, porque nós temos duas chapas. Essa área ela vai ser igual a 23,3 centímetros ao quadrado. Por fim, nós vamos ter a nossa área líquida de cisalhamento, ou seja, vai ser essa área que a gente acabou de calcular, área bruta, e a gente só vai descontar os furos, né? Então, a gente vem para cá e faz 23,3 menos. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4,5. 4,5 diâmetros fictícios de furo. Então, menos 4,5 vezes o diâmetro fictício de furo, que é 1,27, mais 0,35, vezes a espessura do perfil, que é 0,63. Isso aqui, vezes 2. Porque, mais uma vez, a gente tem essa chapa, esse perfil e esse perfil, né? Então, a gente vai ter uma área de 14,2 centímetros ao quadrado. O nosso CTS, ele é igual a 1. Então, a gente vai ter que nosso RDT vai ser 1 sobre 1,35. Trazer mais para cá, senão vai faltar espaço. 1,35 vezes 0,60 vezes 40, vezes o nosso ANV, que é 14,2, a gente acabou de calcular aqui, mais o nosso CTS é 1, a nossa tensão de ruptura do aço MR250 é 40, o nosso ANT, 2,9. Isso tudo menor ou igual a 1 sobre 1,35 sobre 0,60, FY, 25, AGV, a gente calculou aqui, ó, 23,3, mais 1 vezes 40 vezes 2,9. O nosso RDT, ele vai ser igual a 338, e aqui vai ser 345 quilonewtons. O que acontece? A nossa resistência ela vai ser o menor entre esses dois valores, ou seja, a nossa resistência vai ser igual a 338 quilonewtons. Então, aqui o nosso RDT vai ser 338 quilonewtons. Só que o que acontece, né? A nossa resistência de projeto vai ser o menor dentre todas essas resistências que a gente calculou. E a menor resistência vai ser justamente em relação ao corte. Então, a nossa resistência de projeto vai ser 156 kN. Bem, pessoal, é isso. Obrigada a todos que assistiram até aqui.